Passamos agora à nova fase, onde serão analisados e votados os processos constantes na ordem do dia. Peço ao Rogério Timóteo que faça a leitura do projeto da ordem do dia. Primeiro processo, em primeira discussão, o processo de número 055 de 2015, projeto de lei de 6/15, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial de R$ 862.661,4. Sai para a obra de readequação da captação de água bruta, autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, um bom dia. Bom, aqui eu não poderia deixar de falar a respeito desse projeto, tá? Que na verdade, a administração, ela vem aqui abrir, né, uma linha de crédito no valor de R$ 872.661,04. Então perceba o seguinte, que a cifra é grande, tá? Mas eu queria remeter lá atrás, aonde nós tivemos um episódio aqui na nossa cidade, que a cidade enfrentou um momento infeliz de falta de água. E aí o desespero bateu na administração, e a administração, ela fez o quê? Ela fez uma medida chamada medida de caráter de urgência, tá? E quando você toma uma medida de caráter de urgência, naturalmente você não precisa fazer um apanhado de orçamento, você não precisa fazer uma licitação. E aí fizeram o quê? Colocaram pedras embaixo da ponte, tá? Da Nossa Senhora Conceição, né? Ponte de São João. Para quê? Para represar as águas. Porque o que estava acontecendo ali é o quê? A captação de água, tá? Do SAI, que abastece a cidade, não estava alcançando o nível de água do rio Paraíba. Então aquilo ali foi o quê? Foi uma medida de urgência, gastaram uma cifra enorme de dinheiro, tá? Foram mais de R$ 2 milhões. E, inclusive, eu quero registrar aqui também que eu já estou em contato com o IBAMA, em Taubaté. Eu quero saber que fim vai dar essas pedras que foram colocadas ali para represar a água do Paraíba, para que pudesse facilitar a captação de abastecimento de água para a cidade. E sem contar que, sentido o curso do rio, né, no caso do lado direito, ali houve uma erosão, tá? Aonde praticamente nós perdemos ali metade da rua, a Major Acácio, né? E aí, quer dizer, então a gente chama o quê? A gente chama isso daí de realmente uma imprudência, foi uma imprudência, tá? Agora, com relação a abrir esse crédito, eu não posso ser contrário, eu tenho que ser favorável. E nesse momento, apesar da lambança lá atrás, apesar do gasto excessivo de dinheiro, seu e meu, porque somos nós que arrecadamos os impostos na cidade, eu tenho que ser favorável a esse pedido de informação. E aí, apesar de ser tardio, de ser tarde por ter tomado a decisão a prefeitura, né, eu quero parabenizar a prefeitura por ter caído a ficha e agora vão fazer a suposta solução, porque a cidade não aguenta mais sofrer
com a falta de água e principalmente com a bala emocional. Será que vai ter água? Será que nós vamos conseguir dar água para a nossa família? Enfim, a água nesses últimos dias foi um debate não só de Jacareí, mas um debate a nível nacional. Tá? Então eu quero aqui deixar os meus apontamentos e nesse momento parabenizar, porque o objetivo desse convênio aqui, né, segundo a mensagem do projeto, é a execução de obras e readequação de captação de água bruta no município de Jacareí, em virtude da redução da vazão de efluentes dos reservatórios de Paraibuna e Santa Branca. Ou seja, eles, vamos dizer assim, segura a água lá, né, em Paraibuna e Santa Branca, não, vamos dizer assim, não alimenta o leito do rio e naturalmente acaba o nível do rio abaixando, tá? Então precisa ser feita essa adequação por intermédio do SAI, tá? E precisa do quê? De recursos financeiros. Então eu acredito e quero acreditar, né, que o cronograma que eles estão prevendo de execução dessa obra venha sim satisfazer o anseio da população para que a gente não tenha mais esse problemão que é a falta de água, tá? Porque a água é vida. Então eu deixo aqui registrado nessa tribuna a minha fala para contribuir com esse projeto. O projeto continua em discussão. A light hoje, Fernando? Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, gostaria também de contribuir na discussão desse projeto e com a intenção realmente de informar a população e até os nobres pares para que nós não façamos confusão. Em que pese que o projeto vir com o texto autoriza a abertura de crédito especial, enquanto cidadãos, nós estamos acostumados à palavra crédito, associar ela a empréstimo. Então pode parecer que aqui nesse momento a Câmara está autorizando a Prefeitura contrair um empréstimo ou uma dívida em nome do município, o que não é. Então deixar claro que esse projeto, nós não estamos autorizando a Prefeitura a contrair nenhum tipo de dívida, nem empréstimo com nenhuma entidade. O que acontece? Seguindo, né, o que os países de primeiro mundo já fazem há anos, o Brasil começou tardiamente, o país começou a cobrar a taxa de utilização de água, em especial das empresas, porque as indústrias são as maiores consumidoras de água para o processo produtivo e não a população. Só que utilizava isso gratuitamente, muitas vezes nem tratava a água que devolvia, e a fiscalização ambiental em cima das indústrias foi crescendo, até chegar, além de ter que tratar o que devolve, cobra-se a água que ela retira do rio. Esse dinheiro vai para um fundo. Então o dinheiro arrecadado dessa taxa paga vai para um fundo e quem administra esse dinheiro que vai para o fundo é uma associação, vou pegar o nome dela aqui, a GEVAP, que é a Associação Progestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Essa associação, por lei, faz a gestão desse dinheiro. E essa associação, que cuida da bacia do Rio Paraíba, percebeu que por causa da crise hídrica que nós estamos vivendo, e até é bom que você que está em casa entenda que essa crise hídrica do Rio Paraíba, em que pese nós olharmos aqui e parecer que está tudo bem, é perigoso porque o Rio Paraíba, ele abastece o Rio de Janeiro. Então, agora no inverno, quando acaba, não tem mais chuva, tem que se abrir as comportas da represa para aumentar a vazão, para a água chegar até o Rio de Janeiro. Com isso, vai abaixar o nível das represas e vai faltar água. Como na fartura de água, a coleta de água era feita, como era feita aqui antigamente em Jacareí, apenas pela captação do próprio leito do rio, esse processo ele se mostrou obsoleto quando abaixa o nível do rio.
Então a AGEVAP, esse órgão, percebendo isso, passou a liberar dinheiro desse fundo para que as cidades que tenham captação pelo leito do rio, aprimore essa captação e faça ela pelo espelho d'água, que é como? Através de bombas que flutuam na água e acompanham o leito do rio. Então, independente do leito do rio abaixar, a bomba que fica boiando, ela acompanha e puxa a água pelo espelho d'água, pela parte superficial do leito do rio. Isso aprimora a captação e nos dá segurança de abastecimento. Então, esse dinheiro aqui liberado é um dinheiro que não é empréstimo, é o dinheiro que nós chamamos de fundo perdido, ou seja, está num fundo e vai ser dado para o município modernizar e aprimorar o seu sistema de captação de água. Então, é uma medida muito importante, como citou aqui o vereador que me antecedeu, para que não ocorram emergências e nem necessidades de obras estruturais maiores em momentos de prejuízo. Eu quero parabenizar a AGEVAP, que de forma proativa e antecipada já fez o estudo, identificou as cidades que necessitam da liberação desse recurso e já está liberando recurso. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Como nós já votamos o orçamento, e nesse orçamento, quando votamos, obviamente não existia esse recurso, o que nós vamos fazer aqui nada mais é que abrir uma possibilidade na lei orçamentária já existente para receber esse recurso e ele poder ser inscrito e registrado no orçamento municipal, para que ele possa ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara e qualquer órgão que queira acompanhar o recebimento e aplicação desse recurso público. Então, esse é o motivo de nós estarmos votando. Os vereadores perceberam que esse projeto entrou com pedido de urgência, e a ideia do pedido de urgência não nessa situação aqui, de maneira alguma fazer com que o processo seja mais rápido, para que não seja debatido, não seja clara a situação. Pelo contrário, o pedido de urgência se justifica exatamente porque nós já entramos no outono, vamos entrar num período de estiagem, onde vai baixar as chuvas, e a compra dessas bombas vai depender de processo licitatório, como está citado no próprio projeto. E um processo licitatório, para quem acompanha um pouquinho mais de perto a gestão pública brasileira, até que o Congresso Nacional atualize a Lei 8666 de 1993, um processo licitatório dura aí, em média, 90 dias, com processo licitatório rápido, 90 dias. Então, a compra dessas bombas, para que garanta nosso abastecimento de água, certamente já vai estar no período de estiagem do inverno. Então, a necessidade de votarmos com urgência é possibilitar o recebimento desse dinheiro e a aplicação desse dinheiro pela prefeitura, utilizando-o para comprar as bombas e na modernização do sistema de captação de água. Então, deixo aqui minha contribuição, obviamente voto favorável, e mais uma vez saúdo aí a AGEVAP e os órgãos de gestão de água, o conselho, o comitê de águas aqui de Jacareí, na pessoa do Walker, que faz um bom trabalho, porque são esses órgãos que levantaram a bandeira da importância de valorizarmos mais recurso e de se institucionalizar a cobrança da taxa de uso de água das indústrias. E é o dinheiro dessa cobrança que hoje a cidade está recebendo para poder utilizar na melhoria da captação de água, que vai atender, obviamente, as indústrias, mas em especial a nossa população. Ok? Obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, ligados mais uma vez nos canais, assistindo essa sessão ordinária. Eu quero aqui dizer e deixar bem claro para todos que estão assistindo a importância que tem o Poder Legislativo em relação ao futuro de um município, do Estado e de uma União, envolvendo
a população em geral. A razão pela qual nós estamos discutindo esse processo número 55, cujo projeto de lei é 06 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 872.662,04 ao SAI, obras de readequação da captação de água bruta. Então, veja só para vocês terem uma noção. Nós estamos aprovando aqui hoje um projeto, o qual nós autorizamos o Executivo a receber, só para vocês terem uma ideia, a receber um crédito, que eu já citei, de uma Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, chamada AGEVAP. Qual é a finalidade? Esse dinheiro vem e ele vai ser inserido no orçamento do município, que é o plano plurianual, que foi votado em 2013, mas entrou em vigor em 2014 e vai até 2017, um ano após o término desse mandato, que o plurianual é 4 anos. E esse dinheiro vindo, qual é a finalidade desse dinheiro? É aquilo que nós estamos há muito tempo debatendo, não só nós, mas o Brasil todo, em relação aos problemas hídricos que nós estamos enfrentando, né, no Brasil e aqui no Vale do Paraíba, nós estamos enfrentando, como sempre, não poderia ser diferente. O objetivo do convênio é a execução das obras de readequação da captação de água bruta no município de Jacareí, em virtude da redução da vazão de fluente dos reservatórios de Paraibuna e Santa Branca, por meio de recursos financeiros a serem repassados pela GEVAP, de acordo com o cronograma de desembolso proposto no plano de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, por que isso? Nós, ao longo dos últimos séculos, ao qual foi criado Jacareí, que hoje completou 363 anos de idade, parece brincadeira, mas nós dependemos dos níveis de água nos reservatórios de Paraibuna e Santa Branca. Se lá chover, o nível desses reservatórios sobem e a água vem por gravidade. Se para de chover, como agora, nos verões, né, no verão, que choveu muito pouco, no inverno, verão, que as chuvas foram muito poucas, e dando problemas nos níveis, né, dos reservatórios que abrangem nossa cidade, principalmente o Rio Paraíba do Sul, o que vai ser? Com esse recurso abrirá a licitação para a contratação de empresas que fará uma obra de rebaixamento do canal de captação no Rio Paraíba do Sul. Também serão adquiridos 8 bombas para operação em boias flutuantes, caso a baixa vazão do rio no período de estiagem prejudique a captação de água. Então, essa é a razão pela qual nós estamos votando hoje, nesta casa, um projeto de lei autorizando o município a receber esse valor de 870 mil reais para a readequação da captação de água bruta. Por quê? Nós estamos preocupados, sim, com os níveis de água, agora no presente e no futuro. E por isso nós estamos, porque aí você acaba envolvendo toda uma população que abrange quase 275 mil pessoas, nosso município, e logicamente, você acaba envolvendo também as cidades vizinhas também, que também depende da água do nosso Rio Paraíba do Sul, que é abastecida pelos reservatórios de Paraibuna e Santa Branca. Então, a importância desse projeto é tão grande que você não sabe o quanto é importante esse momento no qual nós estamos aprovando esse projeto, autorizando o Executivo a receber esse recurso da GEVAP. Então,
Isso é só para vocês terem uma noção qual a importância de um vereador nessa casa, quando ele pega um projeto dessa natureza, o qual envolve toda uma população que abrange quase 300 mil pessoas. Obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, por presente, funcionários e a todos que assistem, bom dia. Eu também gostaria de estar contribuindo com esse projeto. Já de antemão, a gente parabeniza a GEVAP por essa iniciativa. Agora, uma questão que ficou na dúvida, fiquei na dúvida no caso. Esses recursos, ele vem proveniente da onde? É do FEHIDRO? Isso é uma questão que eu queria saber, porque todo o dinheiro que é pago pela indústria, assim como também a agricultura, que terão que pagar pela água, tá? Isso normalmente, esse dinheiro vai para o FEHIDRO. Então, eu gostaria de saber, que fiquei uma dúvida aqui, porque não fala em nenhum momento da questão do FEHIDRO, porque a GEVAP é uma associação, né? Eu não sei se ela teria recurso para fazer isso, tá? Isso fiquei uma dúvida. A outra questão é o seguinte... quando houve aquele problema da falta de água aqui em Jacareí, o que aconteceu? Existe... Vereador, o senhor me concede uma parte? No artigo 2º da lei que nós estamos votando, está previsto aqui, ó, as despesas que tratam do artigo 1º dessa lei serão cobertas com recursos previstos no inciso 2, parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal 4320 de 1964, oriundos do convênio com a GEVAP. Então, existe uma lei federal que autoriza esse fundo federal conveniar com as agências regionais e repassar esse dinheiro. Não é que eu fiquei na dor pelo seguinte, Posso toda também, cobrança... Então, só aprofundando mais, na verdade, esse recurso vem da Agência Nacional, vem da ANA, como a gente fala, não da Ana Lino. Então, vem através do governo federal, que é uma parceria. Na verdade, a GEVAP é como se fosse a gestora desse recurso, porque ela tem mais contato na região, ela sabe como tem que ser distribuído os recursos de acordo com cada uma das necessidades. É que eu fiquei na dúvida pelo seguinte, né? Porque os recursos que, de repente, são arrecadados da indústria ou mesmo da agricultura, tá? Normalmente ele vai para um fundo, tá certo? Esse fundo, que eu saiba, é o FEHIDRO, né? Tá, por isso que eu fiquei meio na dúvida, tá, em relação a isso aí. Mas então vem da governo federal, então. Essa foi uma dúvida que ficou na minha cabeça aqui, tá? Mas depois a gente tenta esclarecer. Mas, em todo caso, eu acho que a gente tem que parabenizar realmente a GEVAP por essa iniciativa no caso. Mas o que eu estava falando anteriormente, se de repente, lá em 2013, quando houve a falta de água, por que houve a falta de água? Porque a ANA, ela tem um contrato com a usina de Santa Branca, ela diz que ela tem que liberar pelo menos 40 metros cúbicos de água por segundo. E quando ocorreu de diminuir para 40 metros cúbicos de água por segundo, o que aconteceu? Simplesmente a água do Rio Paraíba, ela não foi mais captada o tratamento de água, a captação do SAI ali no caso, né? Então... O senhor me dá uma parte, vereador? Dentro disso que o senhor está falando, que a captação ela foi diminuída naquele momento, inclusive os órgãos estaduais foram punidos pela Agência Nacional pela Agência Nacional de Água por conta de terem feito isso independente do conselho da ANA, né? Então, são tantos órgãos nesse sentido que a gente acaba até confundindo. Ok, mesmo. obrigado. A questão que eu digo é o seguinte, como houve aquela falta de água, houve um prejuízo para o nosso município, tá? Algo em torno de 2 milhões mais ou menos, pelo arrancamento que houve, pela colocação das pedras e tudo mais. E na época, eu lembro que houve aquele trabalho de rebaixamento do canal de entrada na captação do SAI. Na época, eu pensei, não seria muito mais barato na época você fazer uma captação, conforme está sendo colocado aqui, com uma bomba que ela flutua,
tá certo? Do que fazer todo aquele trabalho que foi feito lá. Isso é uma questão que eu, na época, questionei. Tá? Então, eu vejo com bons olhos o fato de que vai ser comprado 8 bombas flutuantes justamente para você ter uma retaguarda, numa eventual falta de água, por exemplo. Tá certo? Então, eu acho que isso vem, assim, em bom momento. Tá certo? O fato de a gente estar possibilitando a ter um crédito adicional e, com isso, adquirir essas bombas, no caso, eu vejo que realmente é muito positivo. Tá certo? Eu só vejo que poderia-se, na época, ter colocado, sei lá, ter emprestado, fizesse um empréstimo e tudo mais, tá? E colocar uma bomba flutuante para resolver o problema ali. E futuramente ser comprado essas bombas, mesmo que seja com recurso da própria prefeitura. Porque um valor de R$800 mil, pelo que foi colocado aqui, é suficiente para comprar essas 8 bombas. Então, se gastaram 2 milhões, tá certo? Você teria até uma sobra, se você tivesse comprado na época também. Tá certo? Isso é uma questão que eu coloco. Porque além de você ter colocado aquele enroncamento no Rio Paraíba, você prejudicou muito a orla do nosso rio. Tá certo? Houve desbarrancamento, comprometeu toda aquele asfalto ali da Major Acácio Ferreira. Tá? Então, houve um transtorno muito grande. Então, esse vereador cobra justamente essa questão. Por que não foi feito na época? Tá? Mas, agora, com esse recurso do AGEVAP, eu vejo que realmente vai estar dando uma certa garantia para o nosso município em termos de recebimento, de captação de água e, consequentemente, o tratamento dessa água, no caso. Então, meu voto, desde já, é favoravelmente. O projeto continua em discussão. Também quero fazer um comentário daqui mesmo sobre esse projeto. Eu acho que é unanimidade aqui de que isso é uma grande ajuda que vem para o município, através aí da AGEVAP, que na verdade faz uma parceria, né, com o governo federal. Acho que o Edgar colocou com muita propriedade, o vereador Edinho também. As pessoas precisam entender que a gente passa realmente por um momento de crise e a gente fica muito feliz, né? O Edinho bem disse aqui, quando a gente se antecipa aos problemas. E nesse sentido, para nós, a gente recebeu com muita alegria esse projeto, até porque esse recurso que vem do governo federal, ele vem a fundo perdido, ou seja, ele não é um recurso que o município vai ter depois que pagar. A verdade é um recurso que venha mais para o SAI, vai dar um fôlego para o SAI, porque o SAI provavelmente, se tivesse uma necessidade, teria que gastar dinheiro das suas fontes para poder resolver algum problema que viesse aí pela frente. E vai acontecer, né? Aqui ninguém é bobo, nós estamos vendo a situação. Nós tivemos aí um pequeno período de chuvas, onde minimizou o problema, mas nós entraremos agora no período de estiagem. E já foi diminuído o volume da represa de Santa Branca, e a tendência é que vai reduzir mais ainda. Quando isso acontece, o sistema nosso de captação, ele terá dificuldade, porque logicamente você diminuindo o volume, as margens do rio elas se encolhem para o meio, e aí se você não tiver um tipo de recurso, que serão essas bombas flutuantes, que elas vão até o meio do rio Paraíba, realmente nós teremos muita dificuldade para fazer a captação da água do rio. E aí, ainda que pese, né, o vereador Fernando falou aqui daquele problema que aconteceu lá atrás, com aquele processo de enroncamento, né, do rio ali na ponte, que é a colocação daquelas pedras. De certa forma, hoje, ele está sendo muito bem utilizado. E se não fosse ele, provavelmente, nós não teríamos, né, um nível adequado para que se pudesse fazer a captação de água lá. E o outro lugar também que será investido parte desse recurso será lá no Recanto dos Pássaros. Quem conhece o Recanto dos Pássaros fica lá na região oeste, pro lado da Dom Pedro. Lá também o sistema de captação está tendo lá muito problema, porque diminuiu muito a vazão lá, da onde é feita a captação. Então esse recurso será também utilizado para a compra de bombas, para que se melhore a captação de água lá, para que não haja, logicamente, falta de água para aquele pessoal. Então, eu fico muito feliz aqui de ouvir que todos os vereadores são favoráveis. E explicar até um pouquinho mais, o pastor estava conversando comigo aqui, o Rogério Timóteo, a importância que tem a Câmara de Vereadores na cidade.
mesmo um dinheiro que está vindo, vamos dizer assim, gratuitamente, é necessário a autorização dos vereadores. Vejam para vocês terem uma ideia, a dimensão. Imagine se a gente tivesse aqui um grupo contrário ao município, votaria contra esse projeto, o município deixaria de receber esse recurso e quem pagaria a conta seria a nossa população. Então é muito bacana quando a gente tem esse tipo de projeto, há uma discussão bastante madura e a população pode então entender melhor o porquê que é necessário ter vereadores na cidade, que nessas horas é que a gente percebe que todo mundo aqui está unido em prol da nossa população. Logicamente sou favorável a esse projeto e lembrando que esse projeto ele vai ser feito em 2 discussões, a gente vai votar agora e depois votará novamente, tá certo? O projeto continua em discussão, não havendo mais quem queira fazer discussão do projeto, colocaremos em primeira discussão, na forma regimental, a votação. A segunda votação será feita ao final da sessão. Vereadora Analina. Meu voto favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Justificando meu voto também, como eu tinha falado aquela hora, eu conversei com o Walker agora também, é recurso provavelmente do FEIDRO, viu? Porque tanta agência como também a ANA, eles não têm recurso. Tá? Então provavelmente deva ser a FEIDRO, né? Tá? Isso é uma questão que eu tenho mais um pouco de conhecimento nessa linha, por isso que eu falei do FEIDRO, né? Tá? Então, mas em todo caso, o meu voto é favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Vereador Antonelli Marmo. Eu voto favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Peraí, caiu o negócio. Eu quero votar favorável a esse projeto de lei, e muito bem explicado por alguns vereadores, que na realidade a vazão já diminuiu de 40 para 30 metros cúbicos por segundo e existe a possibilidade de diminuir ainda mais a captação. Então, com todas as informações técnicas dadas, eu estava na cidade o dia que o André, que é o presidente da GEVAP, estava fazendo a vistoria in loco com a presidente do SAI, Lucilene. Ah, é aquela. A TV tem que me avisar. É verdade. Desculpa, estava olhando ali na outra câmara. E, na realidade, conforme o vereador Arildo falou, é a fundo perdido. E o FEIDRO, vereador Edgar, é um fundo que é administrado, é um fundo de recursos administrado pela Agência Nacional de Águas. Então, parabenizar a GEVAP também por ter concordado e ter vindo aqui, feito a pesquisa em loco, e isso vai dar um alívio para nós, caso diminua a vazão ainda mais das águas por conta do período de estiagem que nós vamos passar. Projeto de Lei 06/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 872.661,04 para obras do SAI na readequação de captação